Povo abençoado de Deus, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, na graça do nosso Deus. Que Deus abençoe a vida de todos vocês abundantemente. Amém? Derrame graça e mais bênção sobre vocês. Vamos para mais um capítulo, do nosso livro que estamos meditando, do C.S. Lewis. E também para o devocional, Primeiro devocional, claro. O devocional hoje ele vai pegar em Mateus, capítulo 14, capítulo 14, que vai pegar aquela passagem de Pedro no mar, famosa passagem, um ícone da história verídica da Bíblia, do que aconteceu, que quanta gente já me pregaram essa mensagem, sobre Pedro se afundando ali por conta dos intempéries, do movimento das ondas, do vento. Ele estava focando em Jesus, deixou de focar em Jesus, começou a afundar. E assim acontece com a nossa vida, Então vamos lá, vamos orar. Não reparem nos meus olhos de cansado. Sinceramente, gente, eu estava até pensando, será que eu faço esse vídeo hoje ou não faço? Tô cansado, mas eu já postei o vídeo, hoje é dia 4, postei o vídeo dia 2. Então vai passar 2 dias sem postar vídeo. Eu tenho que postar o vídeo, tenho que ter um compromisso com a galera lá, com os irmãos e as irmãs. Então tô aqui, cansado, com sono, mas eu vou fazer esse vídeo. Eu vou combater este sono para fazer esse vídeo. Vamos lá, gente, vamos orar. Grandioso Senhor e Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Pai, por este momento, Senhor Deus, que nos concede, Pai, para poder estar, Senhor Deus, meditando neste devocional, aprendendo mais do Senhor, neste livro. Pai, nos ensine a cada dia, só o Senhor pode nos ensinar. Nós não temos nada de nós, ó Pai, para aprender, mas do Senhor nós temos, ó Pai, tudo que precisamos. Senhor Deus, em nome de Jesus, vem visitar o lar e a vida de cada um, ó Pai, que assiste este vídeo e acompanha. Nós te damos honra e glória, Pai, porque só o Senhor é digno. Amém. Vamos lá, gente. Devocional. Charles Spurgeon, Mateus 14:30. Ele pega essa parte dessa passagem de Pedro e Jesus. E começando a ir para o fundo, ou seja, Pedro afundando, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Momentos de aflição são momentos de oração para os servos do Senhor. Pedro negligenciou a oração no momento da partida de sua arriscada jornada. Porém, quando começou a afundar, seu perigo fez um suplicante e seu clamor, embora tarde, não foi tarde demais. E nessas horas de dor e angústia mental, somos levados tão naturalmente à oração como o náufrago é conduzido à costa pelas ondas. A raposa se apressa para seu buraco em busca de proteção. O pássaro voa para a floresta em busca de abrigo. O mesmo acontece com o crente, que se apressa para o propiciatório em busca de segurança. O grande porto celestial de refúgio é a oração. Milhares de navios castigados pelo tempo encontram lá um refúgio. E no momento em que a tempestade se aproxima, é sábio que façamos isso levantando todas as nossas velas. Orações curtas são longas o suficiente. Havia apenas 3 palavras na petição que o ofegante Pedro fez, mas elas foram suficientes ao seu propósito. Não extensão, mas intensidade é o que é desejável. O senso de necessidade é um poderoso professor da brevidade. Se nossas orações tivessem menos das plumas da cauda do orgulho e mais asas, elas seriam ainda melhores. Palavreado é para a devoção o que a palha é para o trigo. Coisas preciosas estão em pequenos compassos. E tudo aquilo que é verdadeira oração endereçada por meio de longos discursos bem pode ser feito como na curta petição de Pedro. Nossas situações extremas são oportunidades para o Senhor. Um forte senso de perigo nos força imediatamente a um ansioso clamor que os ouvidos de Jesus ouvem. E como ouvidos e coração andam juntos nele, sua mão não irá demorar. No último momento, fazemos um apelo ao nosso Mestre.
Porém, sua mão rápida compensa nossos atrasos com uma ação imediata e eficaz. Acaso estamos nós quase sendo engolidos pelas águas turbulentas da aflição? Vamos, então, elevar nossas almas ao Salvador e descansar na certeza de que Ele não permitirá que pereçamos. Quando não podemos fazer coisa alguma, Jesus pode fazer todas as coisas. Vamos buscar sua poderosa ajuda ao nosso lado e tudo ficará bem. Lindo devocional, né, gente? Essa passagem de Pedro aqui, como eu falei, ela é famosíssima no nosso meio, né, de quem ali vive a Cristo, medita na palavra. Essa é uma passagem maravilhosa. Pedro, engraçado que Pedro, ele, como pescador, é para saber nadar, né? Por que ele afundou? Por que ele não conseguiu nadar de volta até o barco? Teve desespero. Por conta do medo. O medo nos atrapalha em enxergar Jesus. O medo nos atrapalha em encontrar com o nosso Salvador. Ô, câmera, foca, foca. Aí. Ah, Jesus amado, não vai dar pra fazer vídeo hoje não. Deu, aí, que coisa. Tá vendo? Não é só meu sono. Até a câmera tá teimando hoje pra mim não gravar. Misericórdia, repreendido. Vamos lá, gente. O medo atrapalha a gente a caminhar. Quantas vezes você já teve medo no seu percurso da vida? Você teve medo de fazer algumas coisas que Deus te mandou fazer. Deus te deu direção. Mas você teve medo de largar as coisas que era para largar para poder fazer o que Ele queria. E aí você começou a viver uma vida como se fosse um ciclo vicioso de algo que não estava progredindo. Por quê? Você não ouviu a Deus, você não enxergou a Ele. Você deixou o seu medo te dominar. Quando temos fé, não temos medo. Olha Pedro no começo. Jesus, Senhor, se é o Senhor, me manda ir até com o Senhor. Naquele mar ali onde ele estava, naquele lugar ali que era fundo. Como em sã consciência Pedro iria acreditar que poderia andar sobre as águas assim como Jesus estava andando? Era fé. Naquele momento que ele clamou ao Senhor, ele tinha fé. A fé supera medo. Aonde a fé há coragem, aonde a fé há esperança, aonde a fé há perseverança, aonde a fé há força, aonde a fé há alegria, aonde a fé há paz, aonde a fé há solução. Porque encontramos tudo no Senhor Jesus, temos que ter fé. Pedro no começo ele teve fé. Ele teve fé. Só que depois veio as ondas, veio o vento. Ele olhou para os lados, Jesus estava na frente, ele olhou para os lados, olhou para o outro e começou a se afundar. O medo bateu na porta do coração dele e ele deixou o medo entrar, deixou o medo dominar. Medo e fé não andam juntos. Tenha fé. Senhor, meus problemas estão difíceis, Senhor, estou com medo de fazer isso, Senhor. Se Deus mandou, faça. Se Deus te deu direção, faça. Se os problemas estão como aquele momento que Pedro começou a afundar, se os problemas estão te deixando com medo, não tenha medo, não temas, pois Deus ele está com você. Se você está sendo fiel a Deus, você o ama verdadeiramente, Ele é poderoso para ser aquilo que você precisa. Ele é a solução. Não tem abismo que Ele não consiga nos resgatar. Não tem solução que Ele não consiga resolver. Não tem tristeza que Ele não transforme em alegria. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Tenha fé. Você vê que o autor Charles Spurgeon, ele pega esse trecho de Pedro para falar sobre a oração. A petição de Pedro foi um clamor rápido. Senhor, socorro! Me ajuda! Foi um clamor rápido. A repreensão de Jesus para ele foi o quê? Homem de pouca fé.
temos que ter fé. A fé é a nossa base para alcançar a Cristo. O autor falou sobre a oração. Tem gente que se gaba, né? Eu oro 1 hora, eu oro 2, eu oro 3, eu oro 4, eu oro 5. De que adianta oração longa se não for sincera? De que adianta vãs repetições se não é uma oração sincera para com Deus? Eu falo isso porque tem muitas pessoas que não conseguem orar 1 hora, não conseguem orar 2 horas, não conseguem orar 30 minutos. A oração é questão de prática. Cada dia que você dobra o seu joelho e vai orando, você vai tendo mais progresso, digamos assim, na conversa com o Pai. Eu sempre falo com Deus: Senhor, me ensine a orar. Eu preciso aprender a orar. E aí, conforme o tempo você vai orando, no começo é 1 minuto, depois 2, vai aumentando, sem você perceber, você vai aumentando. Porque é questão de progresso, de prática. A oração é prática diária. Até porque essa natureza nossa detesta a oração. Tudo que ela quer, quando você dobra o joelho, é levantar de novo. É somente ficar conturbada para ela pensar em coisas que não é pro momento ali, e você fica pensando e atrapalhando a sua oração. Isso é a natureza, ela não quer que você ore. O inimigo muito mais, ele não quer que você ore. Mas aí você tem que combater essa natureza, combater o inimigo e vencer na oração. A oração, você tem que estar todos os dias ali orando ao Senhor. Não é só quando vai dormir, não é só antes de comer, não é só quando for acordar, não. Separe um tempo, pelo menos uma vez no dia. Olha o telefone. Pelo menos uma vez no dia, gente, para orar ao Senhor. Tenha uma comunhão com Deus, gente. Tenham comunhão com Deus. Ele quer que tenhamos comunhão com Ele. Ele ama quando a gente vá até os pés dele e começa a exclamar, a falar com ele. Então, se você ora 1 minuto, 2 minutos, não importa. Se a sua oração está sendo sincera, você está realmente querendo estar ali aos pés de Deus, falando com Ele, glória a Deus. Não se abale. Não se entristeça porque é pouco tempo. Mas, tome essa dica aí no seu coração. Pratique. Todo dia, vai orando, vai pedindo a Deus: me ensina a orar, eu quero falar mais com o Senhor, Deus me ensine a orar. Deus vai te conceder essa graça. Por que está concedendo para mim, por que não vai conceder para vocês? Entendeu? Então pratique a oração. Separe um tempo com Deus no seu dia a dia e ore. Não importa se vai começar com pouco minuto, mas ore. Todo dia. E isso vai se tornando automático, em termos de você querer estar orando, porque no começo a gente não quer orar. Qualquer coisinha nos tira a distração para orar, nos tira do foco da oração. Mas depois que você começa a ter uma prática diária, você vai estar sempre querendo estar orando, estar ali com o Senhor, falando com o Senhor. Então isso é prática. Isso tem que ser uma disciplina em nossa vida cristã. Tá bom, gente? Já falei demais, né? Esse devocional aqui. Vamos lá. Carta 27, capítulo 27. Meu querido Vermelindo, parece que você não está muito bem empenhado no momento. Usar o amor dele para impedir que ele pense no inimigo é uma medida óbvia. Mas você mostra que faz péssimo uso disso quando diz que essa questão da distração e das divagações do seu paciente se tornaram agora um dos principais assuntos das orações dele. Isso significa que você fracassou em grande escala quando essa ou qualquer outra distração passa pela cabeça dele. Você deve encorajá-lo a descartar tudo com base na pura força de vontade e a continuar orando, normalmente como se nada tivesse acontecido. Uma vez que ele aceite a distração como seu problema atual e coloque isso diante do inimigo e faça dela o tema central de suas orações e de seus esforços, então, longe de fazer algo bom, você estará nos prejudicando. Qualquer coisa, até mesmo um pecado que tenha o efeito total de trazê-lo para perto do inimigo, volta-se contra nós em longo prazo. Uma linha de ação promissora é a seguinte, Vermelindo, presta atenção. Agora ele está apaixonado. Uma nova ideia de alegria terrena surgiu na mente dele. E assim,
uma nova urgência em suas orações puramente peticionais sobre essa guerra e outros assuntos semelhantes. Agora é a hora de levantar dificuldades intelectuais quanto à oração desse tipo. A falsa espiritualidade deverá sempre ser encorajada. Pelo motivo aparentemente piedoso de que o louvor e a comunhão com Deus são a oração verdadeira, os humanos podem ser facilmente induzidos a uma desobediência direta ao inimigo que, do modo que é típico dele, ou seja, de modo vulgar, desinteressante e monótono, lhes disse definitivamente para orar por seu pão diário e pela recuperação de seus doentes. Você vai, é claro, ocultar-lhe o fato de que a oração pelo pão diário, interpretada no sentido espiritual, é com efeito tão toscamente peticionário quanto seria em qualquer outro sentido. Mas, já que o seu paciente contraiu o péssimo hábito da obediência, ele provavelmente vai continuar a fazer esse tipo de oração tosca. Não importa o que você faça. Logo, você deve preocupá-lo com a suspeita assombrosa de que essa prática é absurda e não traz nenhum resultado objetivo. Não esqueça de usar o argumento cara ou coroa. Se aquilo pelo que ele está orando não acontecer, então isso será mais uma prova de que as orações peticionais não funcionam. Se acontecer, ele irá, é claro, estar em condições de ver algumas das causas físicas que levaram a isso, e portanto, isso teria acontecido de qualquer jeito. Assim, ambas, a oração respondida e a negada, se tornam uma prova excelente de que as orações são de fato ineficazes. Olha que estratégia diabólica do mal danado. Você, sendo um espírito, achará difícil entender como seu paciente consegue se confundir assim, mas se lembre de que ele dá como certo que o tempo é uma realidade suprema. Ele supõe que o inimigo, da mesma forma que ele mesmo, vê algumas coisas no presente, lembra-se de outras como sendo passadas, e ainda antecipa outras como futuras. Ou mesmo se ele acreditar que o inimigo não vê as coisas dessa forma, ainda que no íntimo do seu coração ele considere isso uma peculiaridade do modo de percepção do inimigo, ele não acha realmente, embora dissesse que sim, que as coisas são como o inimigo as vê. Se você tentasse explicar a ele que as orações dos homens de hoje representam uma dentre as inúmeras coordenadas com as quais o inimigo harmoniza o tempo de amanhã, ele retrucaria dizendo que então o inimigo sempre soube que os homens fariam aquelas orações, e nesse caso os humanos não oram livremente, mas foram predestinados a fazer isso. E ele acrescentaria que o tempo em um determinado dia pode ser reconstituído, por meio de suas causas, até a criação original da matéria em si, de modo que a coisa toda, tanto do lado humano quanto do lado material, é dada desde o início. O que ele deve dizer, que é bastante óbvio para nós, é que o problema de ligar determinados tempos a orações particulares é meramente superficial em dois pontos de seu modo de percepção temporal. No problema total de ligar todo o universo espiritual a todo o universo corpóreo, que a criação opera em sua totalidade em cada ponto do espaço e tempo, ou antes que seu tipo de consciência os força a ver o ato criativo completo, dotado de consistência própria como uma série de eventos sucessivos. Porque esse ato criativo deixa espaço para o seu livre-arbítrio e é o problema de todos os problemas. O segredo por trás de toda essa baboseira é chamado amor. Como isso acontece não é nenhum problema, pois o inimigo não antevê como os homens vão contribuir livremente para o futuro, mas vê as práticas deles em seu eterno agora. E obviamente observar um homem fazendo algo não é o mesmo que forçá-lo a fazer isso. Pode-se afirmar que alguns escritores humanos intrometidos, notadamente Boécio, deixaram escapar esse segredo. Mas considerando o clima intelectual que com sucesso acabamos de produzir por toda a Europa Ocidental, você não precisa se preocupar com isso, Vermelindo. Somente os que tiveram uma boa formação leem os livros antigos. E nós lidamos de tal forma com estes que de todos os homens, eles são os que têm menos chance de adquirir sabedoria fazendo isso. Nós fazemos isso incutindo neles o ponto de vista histórico. Esse ponto de vista, em suma, significa que quando alguma afirmação proveniente de um autor antigo é apresentada, a única pergunta que nunca se deve fazer é se aquilo é de fato verdade. É preciso perguntar quem influenciou o escritor antigo, até que ponto a afirmação é consistente com o que ele disse em outros livros, que fazem no desenvolvimento do escritor
ou na história do pensamento em geral, ela ilustra como isso afetou os autores posteriores, quantas vezes isso foi mal interpretado, especialmente pelos próprios colegas do homem estudado. Que tipo de crítica geral ao texto foi feita nos últimos 10 anos e qual é a atual conjuntura do problema? Considerar o autor antigo uma fonte possível de conhecimento. Antecipar o que ele disse poderia possivelmente modificar seus pensamentos ou seu comportamento. Seria uma atitude rejeitada como sendo absurdamente reducionista. E já que não podemos enganar toda a raça humana o tempo todo, é da maior importância separar cada geração das demais, pois onde o aprendizado faz um livre comércio entre as eras, reside sempre o perigo de que os erros característicos de uma possam ser corrigidos pelas verdades características de outra. Mas graças ao nosso Pai e ao ponto de vista histórico, grandes estudiosos são atualmente tão pouco limitados pelo passado. Aí quando ele fala nosso Pai, ele fala do diabo, tá, gente? São atualmente tão pouco alimentados pelo passado quanto os mecânicos mais ignorantes, que defendem que a história é bobagem. Com carinho, seu tio mal danado. Então, atacando na oração, né? No foco principal aqui dessa carta, o primeiro foi a oração. A oração e o sentido de ler livros na qual a pessoa fica vagamente presa na historicidade e às vezes nem toda história é verdade. É uma história com E e não com H. Para vocês verem, né? A gente leu o devocional aqui eu não separo o devocional para ler aqui de acordo com o livro, gente. Já entendam isso já, tá? Eu apenas coloco aqui o devocional aqui sem saber qual é o devocional. É uma surpresa até para mim. No dia, né, que eu faço o vídeo, por exemplo, hoje, antes de começar a funcionar o vídeo, abro o devocional, vejo o que é, preparo na Bíblia aqui, preparo os textos bíblicos, talvez se tiver, para poder ler mais rápido. E assim vou e pego o capítulo sem ler o capítulo e prossigo para ser algo inovador, né? Vindo aí mesmo de algo assim do nosso Deus para nós, né? A explicação. E a gente vê que teve oração, falando sobre oração nessa leitura de hoje. O inimigo utilizando do próprio meio da oração para atacar o jovem. Por isso que eu falei. A gente falou do tempo da oração, mas a gente pode também levar para o modo de como orar. A gente vê que neste caso aqui ele falou do modo de petição, né? Às vezes a palavra fala que a gente pede mal e não recebe. Então há umas maneiras corretas de pedir ao Senhor o que você necessita, mas você não pode em todo momento da oração só pedir: Senhor, eu quero isso, Senhor, aquele... Não. A oração, gente, o principal foco da oração, o principal foco da oração é adorar ao Senhor. É falar com Ele: Senhor, o Senhor é lindo. É elogiar a Deus: Senhor, o Senhor é maravilhoso. Senhor, eu te amo. Senhor, o Senhor é soberano. Esse é o principal foco. Porque Jesus, ele começa a oração modelo nos ensinando que estava adorando ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, a oração, ela tem que começar com adoração e terminar com adoração. A petição, ela fica ali no meio ali da oração. Você começa adorando e depois começa a pedir perdão pelos seus pecados, suas falhas. Se humilha perante o Senhor e depois você começa a clamar pelas pessoas, interceder pelas pessoas e depois, por penúltimo, vem as suas petições. Estou dando aqui uma dica para vocês da oração. Pode até anotar aí no bloquinho aí a sequência que eu estou falando. Adoração primeiro a Deus, primeira adoração, depois se humilhar perante o Senhor, pedir perdão pelos seus pecados e fale, se humilhar ali perante o Senhor, falar o quanto você é miserável, fala de todos os seus erros, de tudo que você fez de errado, fala com o Senhor, expressa para o Senhor. Terceiro, interceder pelas almas. E esse terceiro aqui, ele é maior do que o segundo praticamente, porque a gente tem que interceder. Pessoas que você lembrar aí para falar o nome, você vai e intercede.
Preocupa com o tempo não. Isso é bom que vai prolongar sua oração com Deus. Não vai ser repetitivo. Então você ora ali, vai orando por uma pessoa, ora por outra, ora pelo governo e vai indo. Ora pela nação de Israel, não pode esquecer disso. Após orar pelas pessoas, que é o terceiro ponto, você vai fazer as suas petições a Deus. Aí sim, Senhor, eu preciso disso, me ajuda, Pai. E aí você fala o que você precisa com Deus. Em penúltimo ponto, para vocês verem, adorar primeiro, se humilhar, orar pelo próximo e a sua questão, o que você precisa, fica por último na oração. E aí depois termina com a adoração de novo. Senhor, o Senhor é santo, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Glorifica a Deus, vai adorando, vai exaltando. Entendeu? Então só nesses 4 pontos, adoração, acho que 4 pontos, né? Então só neste ponto, 4 ou 5 pontos que eu falei, né? Mas só nisto, vocês vão ter aí uns 5 no mínimo, de 5 a 10 minutos no mínimo de oração. Já é um bom começo. Para quem não consegue orar 1, 2 minutos, já é um bom começo. Então anotem esses pontos que eu falei, volta o vídeo aí e anota. É que eu tô cansado, gente. Vocês me perdoem, tá? Então vocês anotem. E vai e começam a exercer essa prática de oração, essa disciplina de oração. Adoração, se humilhar perante o Senhor, orar pelo próximo, fazer sua petição, 5 pontos, fazer suas petições e adorar ao Senhor novamente. Tá bom, gente? Que Deus venha abençoar vocês, tá? Tomem cuidado, porque o inimigo ele usa até das nossas orações para nos abater. Isso é muito sério. Ele utiliza até das nossas orações falhas e erradas, pedidas erradas, orações feitas de maneira errada, para poder atacar a nossa vida, para poder atacar no espiritual as nossas vidas. Então tomem cuidado. Vigiem ao que vocês, como vocês falam na oração, o que vocês pensam na hora da oração. Tomem cuidado. Qualquer detalhezinho em nossa vida, o inimigo ele pode nos atacar e nos derrubar. Qualquer detalhezinho ele vem com as suas flechas e começa a tirar sem dó. Tá bom, gente? Então este livro, na verdade, é um livro que está nos ensinando a combater o inimigo. Saber aonde ele está atacando, aonde ele ataca, como ele ataca. E aí a gente vai saber como defender, como contra-atacar, como não cair nas armadilhas dele. Tá bom? Que Deus abençoe vocês poderosamente. Senhor nosso Deus, obrigado por mais este vídeo, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por nos ensinar mais uma vez. Pai, é algo sério quando a gente fala da Tua palavra e o temor ele bate em nós porque não queremos falar coisas que sejam de nós ou distorcer a palavra do Senhor. Misericórdia, Pai. Não queremos isso. Então, Senhor Deus, nós queremos sempre anunciar a verdade do Senhor, o ensinamento verdadeiro. Por isso, Pai, continue nos ensinando. Continue nos instruindo na Tua palavra, Senhor. Somos dependentes do Senhor. O Senhor sabe, Pai, que nada que eu sei vem de mim, tudo vem do Senhor. Então, Pai, venha abençoar e superabundar a vida de cada pessoa do outro lado. A família, o lar. Venha restaurar vidas, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Nós nada somos sem o Senhor, eu repito e vou repetir direto isso. Porque realmente somos pó miseráveis. Mas a graça do Senhor nos fortalece, nos sustenta. Mas isso é o Senhor, não somos nós. Nos use, Pai. Nos encha com o Espírito Santo e que em nós venha estar em ação todos os dias o fruto do Espírito. Para que o mundo enxergue o Senhor em nossa vida. Nós te damos graças, te exaltamos, Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja para com todos vocês e que Deus vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe poderosamente e mais uma vez, perdão pelo meu cansaço. Perdão pelos meus vícios estarem assim, minha fala meio arrastada. Mas eu tinha que fazer esse vídeo. Porque sabe como é que funciona o YouTube, né? Se você ficar muito tempo sem fazer, já viu. Então tem que fazer e vou postar isso aqui amanhã, dia 5, né? Já dia 5, já gravei de 4 para 5. Então hoje, dia 5, mais
para amanhã, se parte da manhã ou à tarde, postarei esse vídeo. Para não ficar muito tempo aí sem vídeo no YouTube, né? Então, que Deus abençoe vocês poderosamente, tá, gente? Um grande abraço. E se firmam na fé. E anotaram, né, os 5 pontos que eu falei da oração. Então, exerçam esses 5 pontos aí, tá bom? Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus.